Você já presenciou uma pessoa que de tanto roncar, roncou, chegou uma hora que ela parou de respirar? E isso te preocupou muito? Então fica aqui comigo que o vídeo de hoje é sobre isso. Solta a vinheta. Bom, pessoal, vamos bem direto ao ponto. Essa chamada inicial que eu falei pra vocês é justamente a diferença básica, assim, bem simplória, entre roncar e ter uma apneia obstrutiva do sono, tá? Então, o ronco, por si só, pode ser um ronco, tá? E já pode estar envolvido com alguma dificuldade de passagem do ar, mas saiba que se você realmente presenciou alguém parando de respirar, você está presenciando uma apneia, certo? E aí a gente tá falando de uma doença importante. Eu já falei aqui em outros vídeos, tá bom? Segue aqui o card para vocês checarem esses outros vídeos onde eu falo das consequências desta doença grave, crônica e importante que merece uma super atenção, tá bom? Então não deixe de conferir esses outros vídeos. Mas assim, ainda gera muita dúvida. Como eu te falei, é muito simplório falar que só porque tá fazendo barulho é só um ronco. Não, a doença é bem complexa e merece uma certa atenção de como descobrir de fato o que está acontecendo. A gente sabe que no mercado existem diversos dispositivos que vêm, digamos, com um auxílio, tá? Para você detectar se ronca ou não, como o Snorlab, enfim, tem infinitas possibilidades de aplicativos e devices para você detectar ali um ronco, certo? Mas assim, gente, o exame que de fato vai te dar esta informação valiosa de como está ali o seu sono, do que está acontecendo no quesito respiração, ronco, se você tem apneia ou não, é a polissonografia, certo? O exame, o famoso exame do sono, como as pessoas chamam. E eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre os tipos de polissonografia, tá bom? Porque não tem só um tipo, não, tem várias. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso para você entender um pouquinho do que tem que ser feito, tá? Para você realmente saber o que está acontecendo com a sua saúde, tá bom? Legal procurar os dispositivos, saiba que é um bom norte, mas é só o início justamente dessa investigação a respeito desta doença, certo? Então vamos lá. A polissonografia tipo 1, tá, gente? É a mais importante de todas, tá? A gente chama de o exame padrão ouro para diagnóstico. O que é diagnóstico? É realmente a certeza de você ter a doença, tá? Existe um exame, e esse exame, justamente, a polissonografia tipo 1, que é a que define, tá, de vez por todas qual é o seu problema. Então, qual que é a diferença das outras? Esse exame ele é feito em laboratório, então você vai ter que agendar, vai ter que sair dessa casa, dormir lá no local. Lá vão ser inseridos vários eletrodos, você vai dormir cheio de fio, a realidade é essa, tá? Então, cheio de fio. Por que esses fios? Eles são sensores que detectam ondas cerebrais, batimento cardíaco, sensor de posição, sensor de ronco, tem cânulas e outros dispositivos para a gente detectar passagem e fluxo do ar, né? Enfim, uma série de formas de mensuração do que está acontecendo com o seu corpo durante este sono. Qual que é a grande vantagem da polissonografia tipo 1? Acho que o mais importante para vocês entenderem é isso, tá bom? Não vou aqui entrar em mérito de detalhes técnicos de cada polissonografia, porque isso seria um vídeo voltado para profissional. Aqui a gente tá falando para você que vai fazer o exame, tá? Então, a tipo 1, como ela é feita em laboratório, se cair algum desses sensores, tá? O técnico tá lá e ele percebe, porque ele tá observando justamente a marcação de todos esses sensores do seu corpo, tá bom? Opa, caiu um eletrodo, vamos pensar ali um eletrodo do masseter. Que detecta, por exemplo, se você tem bruxismo ou não. Então você tá falando aqui, doutora, que a polissonografia também serve como método de diagnóstico do bruxismo? Sim, tá? É um parênteses aqui bem importante para vocês. É ali que a gente detecta também, diagnostica o bruxismo, com a polissonografia. Então vamos supor que ali o sensor deste músculo caiu, né? O técnico tá vendo, ele vai lá, vai reposicionar esse sensor, tá? Essa é a principal diferença e vantagem da polissonografia tipo 1, certo? E ela vai dar um exame, então, enorme, completo, com várias avaliações, a gente chama de hipnograma, que é justamente a arquitetura do que aconteceu com você durante o sono, tá bom? Agora, passando para polissonografia tipo 2, temos os mesmos sensores, tá? As mesmas metrificações, digamos assim, só que é feito em casa. Ah, doutora, então é muito melhor, porque eu vou dormir na minha casa. Sim, por um lado, é bem legal, porque você vai dormir na sua casa, então
apesar de estar cheio de fios e sensores e um monte de coisa pendurada em você, mas, ok, tá na casa. Só que tem um detalhe. Se cair um desses sensores, não tem técnico, né? Não é o teu marido que vai reposicionar, não é a sua esposa que vai colocar de novo o sensor, porque tem que saber como coloca, né, gente? Então, o que acontece? Você perde a leitura daquele sensor. Às vezes pode interferir no resultado do exame, às vezes pode ser que tenha que repetir, e outras vezes não. Às vezes foi um sensor que, dependendo do momento da noite que ele perde, né, o que você já dormiu já foi o suficiente para ter informações o suficiente para conseguir laudar, tá? Quem faz esse laudo, essa leitura realmente desse exame todo é o médico, tá bom, gente? Essa é a diferença da polissonografia tipo 2. Você faz em casa, mas não tem um técnico para reposicionar os eletrodos se eles caírem, tá bom? A polissonografia tipo 3 é uma polissonografia um pouquinho mais simples de quantidade de sensores, de fios, de coisas que vão ter ali em você. Então a gente acaba não utilizando ela como método principal para diagnóstico. Ela é um método muitas vezes para avaliação da doença quando ela já está em tratamento, então digamos para ir controlando mais ou menos, tá? Essa doença, tá bom? Ou então quando já tem uma forte suspeita dessa apneia, tá? E aí se você faz um exame desses que é mais simples em quantidade de informação e mesmo assim já vem uma apneia super elevada, então com certeza já sabe que tem essa doença importante, tá? Mesmo assim, muitas vezes, em muitos casos, como eu falei, é uma doença bem complexa, tá bom, gente? Sempre tem que estar acompanhado com um médico, porque a causa não é uma só, são muitas causas, então tem que ser avaliado muito a fundo o que está causando essa doença, tá? Então, é um exame que ele é importante, a poli tipo 3, tá bom? Mas ela não exclui muitas vezes a poli tipo 1. Pode ser que você tenha que fazer a 3, só pra gente que tem forte suspeita da doença, mas acaba tendo que fazer, muitas vezes, a 1 de novo pra esmiuçar, pra ir mais a fundo, pra detalhar melhor a severidade da doença em vários aspectos, em várias considerações diferentes, tá bom? A tipo 4, gente, a gente chama de... é um sensor de oxímetro apenas, tá? O que é isso? É um negocinho que vai ler o quanto o seu oxigênio cai durante a noite, tá? Falando de um jeito bem simples mesmo. Voltando a falar, esse vídeo não é para profissional, esse vídeo é para o paciente, tá bom? Ah, mas o que isso quer dizer, então? Isso é uma polissonografia? Sim, é considerado uma polissonografia, tá? O Biologix, por exemplo, tá? É uma marca ali de um dispositivo desse tipo, tá bom? Como vocês podem perceber, ele é muito pobre de informações. Então, ele só vai te dar uma referência de que, opa, aquele ronco que você tá ali junto com o negocinho e com o Snore Lab, por exemplo, que é o aplicativo que vai falar se você tá roncando ou não. Então, quer dizer assim, bater no Snore Lab um ronco e esse negocinho aqui detectar uma queda muito grande da sua saturação de oxigênio ao longo dessa noite, quer dizer que esse ronco aqui não é só um ronco, tá? Basicamente é isso. É um exame muito simples, né? Então, de novo, cai lá para poli tipo 1 ou 2, que é onde realmente a gente vai esmiuçar melhor essa doença para ter mais certeza do que a gente tá lidando, tá? Então, basicamente é isso, mas são dispositivos que sim, são validados, tá? Em diversas pesquisas científicas, enfim, como métodos para, principalmente, detecção, uma triagem, digamos assim, de um problema para depois investigar ele mais a fundo, tá? E existe um outro tipo de dispositivo, tá? Que é o Watchpad, por exemplo, que é a tonometria arterial. Inclusive, foi um dispositivo que eu usei na minha tese de doutorado, na minha pesquisa da tese de doutorado, que é um dispositivo específico. Por que ele não entra na classificação de polissonografias? Porque ele foi desenvolvido depois dessa classificação. E é uma tecnologia super diferente, tá? Então, assim, não vou entrar no mérito de explicações da tecnologia, mas ele é um reloginho, basicamente, que já tem alguns sensores. Então, ele tem aqui um probe que detecta, né, enfim, alterações do sistema parasimpático. Eu já tô falando até demais, né? Mas, enfim, são coisas que vão detectar, tem um algoritmo, uma tecnologia muito interessante por trás da máquina, que detecta ali realmente a presença de apneia e em relação até às fases do sono. É um exame bem interessante, tá bom? De novo, ele é bem legal para detectar apneias mais leves, tá bom? Mas quando a gente suspeita de alguma coisa que não ficou clara nestes exames, tá bom? Mais simples, a gente cai de novo para poli tipo 1 ou tipo 2. Então, pessoal, vocês viram aqui que eu falei um monte de formas de você detectar ali a presença da doença, tá? Então, a presença da doença, né? Então, a gente tem vários tipos de polissonografias. Voltando a falar, polissonografia tipo padrão ouro, para a gente ter um diagnóstico completo, é a polissonografia tipo 1 em primeiro lugar, por conta do técnico. Depois, em segundo lugar, é tipo 2, tá? Então, agora você sabe o caminho das pedras, né?
Não vai mais ficar no achismo, né? Não fica só no dispositivo. O dispositivo ele é valioso? Tem a sua validade. Mas quando você realmente, você que presenciou a pessoa parando de respirar na sua frente, fique atento, procure ajuda, certo? Procure um especialista que vai te guiar na melhor indicação do melhor exame para você fazer, tá bom? E aí sim conduzir o tratamento dessa doença significativa e importante que impacta, sim, na sua vida. Se você não viu esse vídeo falando das consequências, por favor, não deixe de ver, porque lá eu assusto vocês bastante, tá bom? A realidade é essa. E, gente, é verdade, é uma doença que merece sua atenção. Não dá mais pra gente ficar uma população de pessoas subtratadas em relação à apneia obstrutiva do sono, tá bom? Gente, vejo vocês no próximo vídeo dessa série. Tem um monte de coisa ainda para eu falar sobre apneia obstrutiva do sono, principalmente relacionado com a minha área, que é a cirurgia bucomaxilofacial, mais especificamente, cirurgia ortognática, certo, gente? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu coraçãozinho. Hoje eu tô toda, né, com unhazinha rosinha, fazendo coraçãozinho. É isso aí, gente. Deixe seu coração, deixa seu comentário, sua dúvida. Farei de tudo para responder, como sempre, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.